Mais uma vez eu quero cumprimentar aos nossos internautas com a paz do Senhor Jesus Cristo, aquele que nos ouve e nos assiste através do nosso canal. Que a graça e a misericórdia do Senhor esteja em sua vida. Louva a Deus pela sua vida e tenho orado e abençoado a sua vida. Você que está inscrito em nosso canal, todos os dias eu me coloco em oração em prol da sua vida. E na sexta-feira em especial, eu tenho um clamor especial para a sua vida. Você que faz parte do nosso canal, você que se inscreveu no nosso canal, tenha minha oração e tenho certeza que grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida. E eu tenho clamado a Ele para isso, em nome do Senhor Jesus Cristo. E você que ainda não inscreveu, que tem assistido a nossa live, inscreve lá, nos ajuda o nosso canal, vai fortalecer o nosso canal. Nós temos sempre toda live eu peço para você inscrever e nos ajudar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero agradecer a Deus por você me dar esse privilégio de entrar na sua casa para ministrar a palavra de Deus aos nossos corações. Vamos falar com Deus para que o Senhor Espírito Santo abra o nosso entendimento da palavra de hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, desta forma que eu entro em Tua presença em oração, levantando um clamor ao Senhor, ó Pai, pedindo que o Senhor Espírito Santo dá-nos entender o poder da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, que venha fluir em mim, ó Pai, a essência do Teu amor para com a minha vida, Senhor, para que todos esses, ó Pai, que têm assistido as nossas lives, louvo, oro e agradeço ao Senhor por essas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amado? Quero falar hoje de oração. Como falar com Deus? Nós temos a oração, né? A oração que a gente faz assim, que o Pai nos ensinou. Você que pode, abra comigo lá no livro de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Vamos começar aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero fazer um pequeno comentário aqui a respeito, né? O pastor responde. Tem sido muito visualizado e tem sido bênção. Quero louvar a Deus por você que fez as perguntas. Eu sei que eu tenho mais para falar ainda, responder. É um estilo de vida, não é apenas uma pergunta e uma resposta. É um estilo de vida. E quanto mais nós perguntamos para nós mesmos e nós respondemos, mais o Espírito Santo abre o nosso entendimento. Muito mais do que aquilo que você me ouve falar, e muito mais do que aquilo que eu falo. É o Senhor Espírito Santo que faz a gente entender os preceitos dele através dos escritos sagrados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que está, né, sempre aí visualizando o Pastor Responde, tem as nossas lives lá, tem muitas coisas boas na nossa live. Assiste algumas lives, você vai gostar muito daquilo que você vai assistir lá na nossa live. E se tiver mais alguma pergunta, pode mandar que a gente está aqui para responder, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 5 está assim: e quando orarem, não seja como os hipócritas, que gostam de orar em pé na sinagoga e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade, eu digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, ao orar, entra no seu quarto e fechada a porta, ore a seu pai que está em secreto, e o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usei de vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não seja, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Amém, amados? Quero falar um pouco de oração, depois eu venho aqui ensinando a oração do Pai Nosso. Falar a oração que o Pai ensinou. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Mas, amado, isso muitas vezes não é uma oração, é uma reza. Muitas vezes nós fazemos o Pai Nosso simplesmente por falar. E o Pai Nosso, mano, é para ser orado, é para ter entendimento, é falar Pai Nosso que está no céu. Procure saber o que significa isso, cada dia conhecendo as Escrituras Sagradas. Mas quando fala assim, olha, não usei de vãs repetições, ou de reza, não usei de reza, mas aqui que você fala a vida toda. Eu falei numa live aí, coisa aí, que às vezes o crente fica naquela reza. Eu falo sempre assim, que a gente ora assim: Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, abençoa. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, abençoa. E abençoa um monte de coisa, sabe? Brevemente eu estarei falando sobre o que é bênção. Eu já falei em algumas lives aí,
Na verdade, mas Deus não, presta atenção que isso é muito sério. Deus não abençoa, Ele já abençoou, mano. E Ele deu a autoridade aos pais, ou a autoridade, principalmente a autoridade eclesiástica, para ministrar a bênção. Por isso eu tenho ensinado na nossa live sempre como é abençoar. E como uma criança deve pedir bênção aos pais. Por que bênção? Bênção não é simplesmente, mano, uma conversa. Bênção, pai, Deus te abençoe. Não é assim. Bênção, mano, é um pedido de bênção para a vida da gente. E o pai ou a autoridade deve responder como uma oração. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus Cristo. Você viu no termo das lágrimas que eu falo? Eu te abençoo para que você seja uma bênção. Só pode abençoar quem é bênção. Quem não é bênção, como é que vai abençoar se não é uma bênção? Então, o Senhor nos chamou para ser bênção. Então, quando nós formos falar, a primeira coisa que Deus fala, não faça como os gentios, os hipócritas. Primeiro ele fala hipócrita. O que é hipócrita? Aquele que tem duas caras, aquele que é fingido, aquele que vive de um jeito e acha que vive de um jeito e vive de outro, amado. Aqueles que quer mostrar para todo mundo. Por exemplo, eu vou jejuar, o dia que eu estou jejuando, estou dando um exemplo. Aí eu faço cara feia, como se eu estivesse morrendo. Se eu for jejuar, amado, eu tenho que lavar meu rosto, me ungir, tudo dá glória a Deus. Ninguém tem que saber que eu estou jejuando. O jejum é eu com o Pai, e o jejum serve para mim dá sabedoria. Não, eu vou jejuar para fulano, eu vou jejuar para fulano. Amado, não resolve. Eu jejuo para mim, eu preciso me fortalecer. Eu preciso ser capaz de ministrar o poder de Deus. Então, mas eu preciso orar para alguém que está com problema. Então eu me consagro a vir, eu jejuo a minha vida, preparo a minha vida e me fortaleço para me lutar. A vida que está com problema, seja o problema que for, são demônios, usados pela força das trevas. Ainda que seja enfermidade, mano, ela é causada pelo príncipe das trevas. Então eu tenho que estar forte, capacitado, ser da graça e da misericórdia do Senhor, para me lutar contra aquele mal daquela pessoa e no nome do Senhor Jesus, arrancar aquele mal de lá. E às vezes a gente não arranca, mano. A gente pede para Deus arrancar, para Deus fazer. Você abençoa, não, quem abençoa sou eu. Pronto, no nome de Jesus Cristo. É uma oração. Então, mano, eu não tenho que fazer como os hipócritas, como os que tem duas caras, mostrar para todo mundo o que eu estou fazendo. Quando você for falar com o Pai, olha, mano, é uma coisa séria. Quando eu vou falar com o Pai, preste atenção aqui que é uma coisa muito séria. Quem fala com o Pai? O Filho. Só o Filho fala com o Pai, amado. E quando você dirigir ao Pai, secretamente, entra no seu quarto, fecha a porta. E ali você fala secretamente, você e o Pai. Vamos entender isso aqui agora, mano. Se você olhar na frente aí, fala que os olhos é a janela da alma. É os olhos que abrem e fecham para a alma. E que, mas nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta e secretamente falar com o Pai. Presta atenção. Então, mas isso aí é o mundo espiritual. O nosso Deus hoje, eu tenho ensinado, qual que é o nosso Deus hoje? Até na live aí do pastor Responde, eu disse assim, que o nosso Deus hoje é o Senhor Espírito Santo. O Deus que nós trabalhamos, que está na nossa vida, que nos dá entendimento hoje, é o Senhor Espírito Santo. Ele é Deus, ele é Deus. E onde está o Espírito Santo? Sentado na cadeira, em algum lugar? Não, o Espírito Santo está dentro de nós. Então, amado, por que eu tenho que entrar no meu quarto? Ou no meu aposento? Preste atenção, amado. Eu ensinei que minha alma mora onde? Mora neste corpo. Então eu tenho que entrar nesse corpo. Então fecha a janela da alma, fecha a porta, fecha os meus olhos. Por isso que para falar com Deus é preciso fechar os olhos, amado. Porque às vezes a pessoa fecha os olhos aí para falar com Deus, mas nunca explicou para você por quê. Então, fecha os olhos. Você vai fechar os olhos porque o mundo físico, o mundo normal, vai fechar para você. E você vai olhar para dentro, lá no seu interior. E lá dentro você vai falar com o Pai, que é o Senhor Espírito Santo. Aí você vai dirigir a Ele, secretamente você vai conversar com Ele. Mesmo antes de você falar com Ele, Ele já sabe. Mas é preciso que você fale com Ele, Ele pede para você falar com Ele. Ele sabe, mas é necessário que você fale. Então você fecha seus olhos, vai lá dentro e começa a conversar com Ele. Explica para Ele, né? Em espírito, amado. A consciência sua, a alma sua tem que falar, a boca não. Quando eu mexo com a minha boca, o que eu falo com a boca, começo lá, o mundo externo e as trevas, o diabo sabe o que eu estou falando.
sabe o que eu estou profetizando, sabe o que eu estou ministrando, e ele vai lutar contra. Mas quando eu em secreto, em segredo, em silêncio falo com Deus, ele não sabe, é só eu e Deus. Quando eu tenho um assunto para discutir com Deus, eu entro, só para você me entender, lá dentro da minha casa, lá e começo a conversar com Deus. Pai, eu estou precisando de uma resposta a respeito de fulano. Pai, eu estou precisando disso, Senhor. Pai, a minha vida está assim, não levantei legal, eu estou meio entristecido. O que aconteceu comigo? Pai, fiz coisa errada, Senhor, fui iludido, pequei, me ajuda. Aí, amado, lá dentro, eu estou falando para você me ouvir, mas isso eu falo sem movimentar meus lábios. Eu só falo com minha consciência. E eu falo com o Pai. E Ele sabe que eu estou falando, Ele entende. E ali, amado, Ele me dá a resposta. Ele me dá meu galardão. Ele me dá minha recompensa. Eu consigo alcançar algo. Eu não preciso espalhar para ninguém. O que você falou com Deus? Ninguém deve interferir, meter o bedelho na conversa do filho com o Pai. É uma conversa especial que nós temos. Amado, quer falar? Só filho fala com o Pai. Abra comigo Colossenses, no capítulo 3, do versículo 5. Está registrado assim. Presta atenção, amado. Quando eu vou falar com o Pai, eu tenho que saber o que eu estou falando com o Pai. Só filhos falam com o Pai. Pastor, quando é que nós somos filhos de Deus? Todo mundo é filho de Deus? Não, vou ensinar mais uma vez hoje. Lá em Colossenses está registrado assim. 3, 5 e 6. Está registrado assim. Portanto, presta atenção, portanto, está falando com filhos, tá? Fazei morrer tudo o que pertence à natureza terrena, a imoralidade sexual, a impureza, as paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Olha para você ver, mano. Eu tenho que mortificar, eu tenho que acabar na minha vida. Eu não posso permitir mais. Uma coisa que mais nós vivemos hoje, principalmente, mano, pessoas mais jovens, imoralidade sexual. É o desejo de uma coisa legal. Se eu posso explicar e falar assim, mano, o sexo é legal? É. Para quem que pode fazer? Para quem deve participar? Por isso Deus deixou o casamento. Lá no livro de Gênesis, no primeiro e segundo capítulo já fala: deixará pai e mãe e formarão uma nova família. Então, amado, eu tenho que o casamento, depois do casamento eu vou formar uma nova família. Mas antes do casamento, amado, aquele que é antes do casamento é intitulado como jovem. Ele presta culto a Deus e acabou. Pastor, mas ele não consegue viver, amado. Ninguém consegue viver sem o pecado. Isso, mano, vive no pecado. Mas quem é pecador vai pro inferno. Você sabe disso, não tem jeito. Não tem como, mano. Você acha que pecador vai entrar no céu? Não! Só entra no céu santo. E quem é santo? Aquele que abandona o pecado. Confessa o seu pecado e deixa. Aí entra no céu. O céu não é lugar de pecador. O céu é lugar de pessoa santa. E santo é aquele, amado, que não é mais escravo do pecado, que o pecado não domina mais a vida dele. Por isso a palavra de Deus fala: deixai a imoralidade sexual, deixai a impureza, os desejos desordenados, a avareza, a idolatria, deixai de lado, não faça parte mais disso, amado, que aquilo faz parte disso. E olha, quando é filho, vou explicar sobre filho daqui a pouquinho, olha, vem sobre ele a ira de Deus. Por que que tem tanto filho de Deus sofrendo? Passando, digamos assim, um mau pedaço, porque vive debaixo do pecado, porque não larga o pecado. Eu estou no pecado, eu quero falar com Deus. Eu estou no pecado, eu quero chegar diante de Deus, e Deus tem que me ouvir. Amado, você está achando que Deus é seu escravo? Você está achando que Deus é brincadeira? Eu sempre falo na congregação, de Deus ninguém se zomba. Aprenda isso. Então é uma luta que você tem diária. Desde que você confessa Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, você compra uma guerra contra o mundo do pecado, contra o mundo das trevas. Para você é uma decisão pessoal que você tem de morar no céu. A escolha, morar no céu é para todos. Mas todos vão morar lá? Não. Só vai aqueles que se tornam filhos de Deus. E como é, pastor, que eu me torno filho de Deus? Abra comigo lá no livro de Mateus. Novamente, volta aí, capítulo 10. Para nós entender. Então, assim,
tem filhos da desobediência. Quem que é filho da desobediência? Aquele que confessou Jesus como Senhor, como Salvador, que aceitou Ele, que aceitou ser adotado, que nós somos filhos adotivos por Ele, mas não abandona o pecado. Você está achando que vai entrar no céu pecando, amado? Entra não. Presta atenção que isso é coisa séria. Porque às vezes a gente fica assim, mas todo mundo peca. Todo mundo peca. Todo mundo é pecador. Para, amado. Jesus Cristo veio para abolir isso no nome dele mesmo. Ele viveu em santidade para que no nome dele eu pudesse viver em santidade. Não é eu, pastor, não, para que você pudesse viver em santidade também. O pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. Abra comigo lá em Mateus, no capítulo 10. Amado, quando Deus me revelou esse versículo, abri meu entendimento sobre esse versículo, é gostoso demais. Quando você aprende, amado, não aprenda com o homem, com o líder, com o pastor, aprenda com o Senhor Espírito Santo. Por mais que eu fale, que eu instruo, que eu pregue aqui, eu busco sempre no Espírito Santo para falar com você. E se você achar alguma coisa errada em mim, eu acredito que não vai encontrar. Não me copie. Mas busca nas sagradas escrituras, na lei santa de Deus, a verdade pura, em nome do Senhor Jesus Cristo. No Mateus, capítulo 10, versículo 32, está registrado assim: como é que eu torno filho de Deus? Nós somos criaturas antes de. Portanto, todo aquele, toda pessoa, todo homem, toda mulher que me confessar diante dos outros, também eu confessarei diante de meu Pai, que está no céu. Mas aquele que me negar diante das pessoas, eu o negarei diante de meu Pai, que está no céu. Começa a entender aqui, amado. Aqui começa a ser adotado na família de Deus. Mas todos nós somos de Deus. Somos sim criaturas. Somos criados à imagem e semelhança dele. Eu respondi isso aí numa live passada, no pastor responde. Somos criados à imagem e semelhança dele. Todo mundo é a imagem e semelhança de Deus. Ponto. Filho. Comece a entender aqui, irmão. Aquele que confessa, o homem que toma a decisão, mulher, de confessar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e como Salvador, e isso, mas confessar publicamente. Confessar para outras pessoas. Onde eu estiver, o meu Senhor é Jesus Cristo. O meu Salvador é Jesus Cristo. Presta atenção, Senhor e Salvador, não é só Salvador não. Que muitas vezes nós queremos apenas como Salvador. Eu quero ir para o céu, Ele me salva. Que se lasque. Se eu estou no pecado, se eu estou na prostituição, se eu estou no adultério, se eu tenho onde eu estiver, eu quero Ele como meu Salvador, que eu quero ser salvo. Mas primeiro eu tenho que ter como meu Senhor. E como Ele como meu Senhor, eu obedeço Ele 100% através dos escritos sagrados que Ele deixou. Não é por causa de pastor, por causa de igreja, por causa de ministério, não. Por causa dos escritos sagrados. Que eu conheço Deus pelos escritos sagrados. Então, aqui está revelando. Então eu tenho que obedecer a Ele. Você vê lá, mortificai, apagar, arranca da sua vida. Mas eu não quero arrancar da minha vida, então você não vai entrar no céu. É uma escolha sua. Você está entendendo? É uma escolha minha se eu não quiser largar o pecado. Pastor, mas eu não consigo parar de mentir. É uma escolha sua. Vai para o inferno. Ah, pastor, mas Deus tem misericórdia. Tem sim. Lá na cruz, naquele dia, onde ele se entregou e falou: Pai, eu acabei. Está consumado. Jesus já fez, mano. Agora não é com ele mais não, agora é com nós. É com você. Amém, mano? E quando você confessa Ele, quando você determina isso, quando você declara isso como seu Senhor, como Salvador, mano, o Espírito Santo começa a te ajudar na sua luta diária. Ela não vai acabar não, mano. Ela só vai acabar quando você estiver na glória. Mas quando você confessa e começa a aprender, fazer oração, eu sempre falo isso, mano. Não é um momento de ensinamento, uma palavra, uma pregação, uma oração, não. É um estilo de vida. Você determina isso para a vida toda, mano. Não adianta você viver uma semana, um mês, 15 dias. Ah, Jesus... Não, amado. É uma decisão pela vida toda. Aí você vai conquistar a vitória. Mas se não tiver, é uma escolha. Amém, irmão? Agora preste atenção aqui. Então eu confessei a Ele. Então o Senhor fala, lá em João 12, fala: a todos quantos receberes, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Para mim terminar, amado, abre comigo lá em Gálatas, um pouquinho à frente aí, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4, versículo 5.
Aguarde, por favor. Gálatas 4, 5, 10 era assim, ó, para resgatar o que estava sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então o Senhor veio o quê? Nos resgatar da lei, da escravidão, resgatar do pecado, para nos dar a adoção de filho. E porque vocês são filhos, olha pra você ver, primeiro resgatado, porque são seu filho, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama por Abba, Pai. Assim você já não é mais servo, ou você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho também é herdeiro de Deus. Como é que você entende? Assim como você foi adotado, porque você foi resgatado, e esse resgatar depende de você confessar ao Senhor como seu Senhor e Salvador, Ele te resgata você do pecado, tira você de lá. Presta atenção, mano, Ele não tira o pecado não, mas Ele te ajuda na sua luta. É um desejo que você tem, vai abandonar o pecado, Ele é contigo. Mas pastor, eu quero que Ele tire o pecado da minha vida. Ele não vai tirar não, amado. É uma decisão. Vamos falar, por exemplo, um cigarro. Nós entendemos que fumar é pecado. Na Bíblia não tem isso. Na Bíblia não fala que é pecado fumar. Mas a Bíblia fala, e nós sabemos disso aí, que aquele que destruir essa casa, essa morada aqui, será destruído também. Se eu destruir a morada, o templo do Espírito Santo, e o cigarro destrói esse templo aqui, ó, eu não vou ser aceito. Então, mano, começa a entender. Então eu fui resgatado. O cigarro tá lá. Que dia que o cigarro pulou lá e caiu na sua boca? É você que vai lá e pega o cigarro e coloca na boca. Só para você entender. Você tá me entendendo? Então o pecado, eu pratico o pecado. Sou induzido pelas trevas. Sou induzido pelo diabo. Quando eu pego, mas eu estou obedecendo uma indução da força das trevas, dos espíritos imundos, que me leva a alimentar eles através daquilo que é pecado. Mas quando eu abandono, quando eu deixo, amado, eu sou resgatado. E eu tenho o Senhor Espírito Santo como meu ajudador. E ele fala, olha, e como nós somos adotados à família de Deus, adotados como filho. E adotado como filho, já não somos mais servos, já não somos mais escravos, mas somos da família de Deus, somos filhos de Deus. E co-herdeiro e herdeiro de Deus, herdeiro de tudo de Deus. Agora começa a entender aqui, amado. Nós crentes, vamos falar assim, nós somos servos do Senhor. Olha para você ver. Eu sou servo, eu sou escravo do Senhor. Você está entendendo? Não sou filho. Olha como que a pessoa sofre, como a pessoa luta, como que entristece o coração de Deus. Ele falou, olha, eu não quero você mais como servo, agora você é meu filho, você é filho adotivo. Eu te adotei na minha família, mas eu continuo falando que sou servo, que sou escravo. Escravo é aquele que é escravo do pecado, é servo do pecado, do mal. De Deus nós não somos servos. De Deus nós somos filhos, obedecemos a palavra de Deus. E quando eu obedeço a palavra de Deus, o poder começa a fluir na minha vida, mano. O Espírito Santo do Senhor, o nosso Deus, começa a nos ajudar na nossa luta diária. E em cada luta, mano, por isso que eu sou chamado de vencedor. A Bíblia fala assim, vocês são mais do que vencedores, porque em tudo eu tenho luta, mas em toda luta eu saio vencedor. Amém? Deu para você entender, mano? Presta atenção, você não é escravo mais. Você não é servo mais. Para de falar, eu sou serva do Senhor. Eu sou servo do Senhor. Nós não somos servos, eu sou filho do Senhor. Você é filho. E filho é adotivo. Deus é adotou na família dele. Você tem todos os direitos que o filho legítimo chamado Jesus Cristo tem. Aquilo que ele conquistou é direito meu. Aquilo que conquistou é direito seu. Usufrua, granjeie com eles, lute com eles e seja feliz em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Essa é a palavra de Deus para os nossos corações no dia de hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quarta-feira vindoura, se nos pertencer, eu devo trazer um jovem que sempre tem nos ajudado para estar trazendo uma mensagem, né? O Senhor aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos falar com Deus. Ora Deus aí, nós temos algumas coisas lindas, né? O pastor responde kids. Então, ajuda nesse aí. Assim como eu tenho orado por você, me ajude em oração.
Eu pedi para você inscrever no canal, mas você que pode, ore por mim, abençoe minha vida, porque o ministério, quando Deus dá um ministério pra gente, ele é árduo, não é brincadeira não, mano. Mas eu sou muito feliz em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos terminar? Eu quero terminar assim. Deus, muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus, por cada vida que você tem nos dado a assistir as nossas lives, Deus. E cada aquele, Pai, que assistir, Pai, ainda que seja 5 minutos na nossa live, Pai, seja tocado pelo Santo Espírito do Senhor. No nome de Jesus Cristo, assim vai que o Senhor me dê essa autoridade. E com essa autoridade eu estou abençoando cada vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estou mandando para o mundo das trevas exterior toda a força do mal. Estou abençoando a sua casa agora. Qual bênção que você precisa hoje? O que você está precisando agora neste momento? Eu quero abençoar a sua vida. Se você sente dor, mal, alguma dor de cabeça, dor no estômago, eu estou mandando essa dor para o mundo das trevas exteriores, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero abençoar cada um que tem nos assistido, né? Quero abençoar essa jovem lá na Bélgica que assinou o nosso canal. Estou abençoando a vida dela em nome do Senhor Jesus Cristo. Que ela seja vitoriosa, conheça o Senhor Jesus cada dia como Senhor e como Salvador, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Assim como eu tenho certeza, eu creio nisso, pelos escritos aqui, o Senhor já te abençoou com toda sorte de bênção. Você não é apenas uma pessoa abençoada, você é uma bênção nas mãos de Deus. E no nome de Jesus Cristo, eu te abençoo para que você seja uma bênção. E você sendo uma bênção, você pode abençoar outra pessoa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que você tenha uma semana maravilhosa, uma semana agraciada. Se a semana vindoura nos pertencer, se Deus nos der ela, seja para nós conquistar muitas vitórias enquanto aqui estivermos, no nome de Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Seja uma bênção, porque eu te abençoo no nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.